Muito bem, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Quem achou, diga amém. O verso 17 diz assim: esse som não está bom, Ricardo? Verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. Verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar? Pai, a palavra é tua e o povo é teu também. E é o Senhor que vai trazer o convencimento através do Espírito Santo de Deus. E pedimos que o Senhor libere mais anjos ministradores aqui neste lugar. Que o Senhor libere anjos guerreiros, guardando, delineando esses quarteirões, anulando, cancelando toda e qualquer interferência maligna no nome de Jesus. E peço que o Senhor venha pegar cada mente aqui agora e tomar nessas mentes, fazer cativa ao Senhor. E profetizamos nessa manhã cura, libertação e salvação no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Vamos trabalhar esse texto aí do 17 até o verso 26. E o nosso tema hoje é: a solução está no telhado. A solução está no telhado. Mas em Jesus, é claro, né, gente, que está em Jesus. Mas o meio pelo qual, esse homem foi apresentado a Jesus foi através do telhado. Então, nós vemos então que havia um paralítico, e ele tinha alguns amigos, e que nesse momento de necessidade, de oportunidade que foi gerada, os amigos apresentaram esse paralítico a Jesus. Por isso é muito bom você ter um GC, porque na hora das adversidades, um GC te conduz, ele te carrega, ele ora por você. Então há necessidade de você participar de um GC, querido. Não deixe participar. No momento desse você paralisar na vida, não por uma doença, mas você pode ser uma pessoa paralisada espiritualmente. Um GC te ajuda demais, aquecer seu coração, te envolver novamente, colocar você na fogueira de novo, no fogo de Deus. Então participe de um GC. Se você quer participar depois mais e maiores informações, está aqui a nossa líder do GC, Vanessa. Fique de pé, Vanessa, para o pessoal te conhecer melhor. Essa é a Vanessa, e o esposo dela, o Léo, está lá na mídia, lá na mesa lá, ok? Então vamos lá, vamos aprender alguns princípios aqui que vamos tirar através desses versos. A solução está no telhado, porque às vezes nós acostumamos com alguns padrões e a gente não consegue abrir visão para uma coisa diferente que Deus quer fazer para nós. É muito complicado quando você tem uma visão totalmente muito quadrada e de repente tem novidades para você, você não está entendendo que Deus está te dando uma oportunidade, um novo tempo, uma nova história, uma nova estação da sua vida,
mas você está tão fechado em si mesmo, fechado em alguns padrões, algumas crenças que te limitam, e você não vê oportunidade, ou você não enxerga uma oportunidade, uma criatividade que Deus está proporcionando para você. O fato de a multidão estar impedindo da entrada de levar o paralítico diante de Jesus, não quer dizer que ali seja o fim. De repente a gente vê uma impossibilidade e nós pensamos que é o fim de tudo. Mas essa impossibilidade é exatamente o momento de uma criatividade, um momento de uma oportunidade de você criar coisas novas e não ficar empacado achando que você poderia só entrar por aquela porta. É uma quebra de alguns paradigmas que é colocado em nós, algumas religiosidades que é colocada em nós, algumas superstições que é colocada em nós. Então, de repente, nessa impossibilidade, você tem que fazer dessa impossibilidade uma oportunidade de você ver a manifestação do poder de Deus. Porque às vezes a gente vê uma impossibilidade de Israel, fim. Esses amigos que poderiam estar voltando e não deu para entrar lá pela porta, a multidão impediu, mas eles não desistiram. Eu vou trocar de microfone. Ricardo, vê esse microfone para mim, liga a outra aqui. Esse aqui está muito ruim. Muito bem, isso está melhor. Então, a gente vê a possibilidade de oportunidade. A impossibilidade é uma possibilidade de oportunidade. Não pense que é o fim nessa impossibilidade que surgiu para você. O primeiro verso diz: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Então ele está falando um certo dia. Então, certo dia é hoje. Hoje é dia 14 de... 14 de quê, gente? Então, esse é o certo dia, 14 de setembro, que Deus te trouxe aqui. Deus não estabeleceu o domingo, mas disse certo dia, e o certo dia é hoje. E amanhã será outro certo dia. Então, todo dia é um dia de oportunidade para as nossas vidas. Precisamos entender que certo dia é o único dia que nós temos para viver. Então, disse certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia e de Judeia e de Jerusalém. Aqui Jesus já estava muito conhecido, então o povo vinha para saber quem era Jesus. Mas o primeiro povo que está aqui é um povo que estava pagando para ver. E estava dizendo: vamos ver lá quem que é esse homem aí. Os mestres da lei, não é? E diz que precedente de todos os povoados da Galileia. Esse mestre da lei, então, estava tentando entender o que Jesus estava fazendo. E certamente chegaram ali para criticar, para achar um ponto onde condenar, achar uma falha para que eles pudessem, então, desacreditar, não trazer crédito para Jesus. Então ele diz aqui, ali assentados os fariseus, mestres da lei, procedentes de toda a Judeia. Talvez aqui tenha algum mestre da lei, muito religioso, e alguma coisa que saia fora daquilo que é um padrão estabelecido por você mesmo, ou estabelecido por um sistema, e talvez você não aceite. Talvez fique muito esquisito algumas coisas, porque você foi criado dentro de um padrão, você foi encaixotado, você foi colocado dentro de um caixote, e se fugir disso, não é assim? Você não consegue receber o novo que Deus tem para você. Talvez você chegou aqui e ficou incomodado porque o pessoal bateu palma, ou talvez porque um outro falou um pouquinho mais alto, e você se perdeu porque você ficou fixado no outro e não naquele que vai trazer a bênção para a sua vida. Eu sei que eu já passei por isso, querido. Eu sei como é que é esse negócio. Eu era uma pessoa muito crítica e Deus teve que tratar isso comigo. E quando a gente é muito crítico, não que você não possa ser, mas quando você se excede, você deixa de receber a bênção que Deus tem para você. Porque você analisa tantas coisas e tem coisas que não dá para você analisar pela sua cabeça, tem que ser pela fé. E quando você não percebe que essa coisa não cabe dentro de uma lógica, por Deus não está circundado ou está fechado dentro de uma lógica, na matemática de Deus, 2 de 2 não são 4, querido. Ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas. Então, por isso, quando você vem para uma lógica, não estou dizendo que você deve ignorar o raciocínio, mas quando você vem de uma lógica para receber de Deus, fica muito complicado.
Porque se você entende que dentro da lógica que Deus vai agir, então você não crê no sobrenatural, então você fica limitado dentro dessa lógica, dentro desse padrão. Então aqui, essas primeiras pessoas que apareceram aqui são pessoas que vieram para ver o que estava de errado, para ver se acha um ponto em Jesus, para ver se poderia condená-lo ou criticá-lo, né? Ou não dar crédito mais. E às vezes nós somos assim. Alguma situação acontece, diz, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu quero ver agora onde Deus vai agir, mas num sentido não de credulidade, mas de incredulidade mesmo, dizendo assim, agora não tem jeito, agora não tem jeito. Mas eu vou dizer para você, é nessa hora que tem jeito. É nessa hora que tem jeito. Porque de repente Deus está querendo quebrar algumas coisas dentro da sua vida. Algumas limitações que você aprendeu a caminhar e diz, então nós vamos tratar com você. Tem um novo tempo para a sua vida. Então existe uma oportunidade, essa oportunidade nesse certo dia se chama hoje. E a hora é agora. Então esses fariseus, mestres da lei, estão aqui para observar. Então quem observa, fica observando. Como diz em Eclesiastes 11:4, você que observando o tempo, olhando para o vento, então, quando é que você vai começar alguma coisa na sua vida? Nunca. Então, você vai dizer, pastor, então que eu não tenho que observar? Você tem que observar. Mas só observar dentro do seu quadrante é muito complicado. Abre o seu coração, abre o seu entendimento e receba o novo que Deus tem para você nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, querido? Então, essas pessoas vieram aqui, então, para observar, não para ter uma transformação, mas para afirmar aquelas coisas que eles sempre pregaram. Eles vieram, então, para falar, está vendo? Aqui que nós sempre falamos é que vai acontecer. Aqui que nós sempre estamos falando é que prevalece. Mas Jesus veio mostrar para eles, não só para eles, mas para todo o povo, que aquilo que ele estava falando já não havia mais mudança de vida. Aquilo que eles estavam falando e pregando já não trazia mais transformação de vida. Aquilo que eles estavam falando e pregando se tornou uma coisa pesada, legalista, religiosa, mas não tinha graça de Jesus nessa toda situação. Então, esses homens estavam ali para afirmar aquilo que eles julgavam estar certo. E às vezes nós somos assim, a gente quer que uma coisa dê errado para afirmar que você está dizendo, que aquilo que você diz, você tinha razão. Então a gente torce para dar errado, para dizer, está vendo? Eu não falei, que eu tinha razão, e por que você não ora? É muito egoísmo nosso, é muita arrogância nossa, quando a gente está torcendo para dar errado, para afirmar aquilo que eu já tinha dito. O detalhe é, querido, um dia a vida é uma roda. Um dia você está em cima e um dia onde? Embaixo. Muito cuidado com o que você semeia. Muito cuidado com você mede, você será o quê? Medido também. Então, muito cuidado quando você está desejando que uma coisa dê errado, porque um dia você falou e disse, tem que dar errado. Tem que dar errado, porque se não dar errado, como é que eu vou ficar? Na verdade, você está pensando em você. Aí você pode questionar, mas se Deus me deu uma palavra, fica tranquilo, se Deus deu uma palavra, deixa que Ele resolve. Não é você ficar torcendo para dar errado, que a palavra não é sua, e quem vai mudar a situação se chama Jesus de Nazaré. Então, muito cuidado com a palavra que você lança. Se a palavra é sua, a palavra é sua, mas se é de Deus, entrega para Ele e ora, e Deus sabe fazer o tempo certo do jeito dele. Amém, querido? A gente conhece pessoas que lançam palavra e quer que dê errado só para afirmar aquilo que é a palavra que Ele deu. Se a palavra é sua, a palavra é sua. Mas se é de Deus, Ele tem responsabilidade pela palavra que Ele mandou você falar. E você é simplesmente um canal que Deus usou para você trazer essa palavra. Amém, querido? Então, os fariseus aqui, os mestres da lei, estavam ali para observar, para uma afirmação da sua crença, para uma afirmação da sua religiosidade, para uma afirmação do seu legalismo, né? Assim? Não pode mudar. Se mudar, o que vai ser de mim? Se Deus tem coisa nova para você, aceite que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Então nós vemos aqui então que certo dia se chama hoje. Certo dia se chama hoje. Então Jesus estava ensinando, estava ali sentado. Então Jesus, em todo o tempo, a palavra nos ensina. Em todo o tempo, a palavra nos orienta.
Em todo o tempo a palavra nos direciona, por isso que há necessidade de você se envolver com a palavra de Deus. Há necessidade de você querer aprender mais da palavra de Deus, porque essa palavra, ela é luz é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é muito bom você então procurar ensinamento das palavras. Tem muita gente pregando tanta coisa fora da palavra de Deus. Tem muita gente pregando teologia e não tem nada a ver com a palavra de Deus. O problema dessas pregações é que ela enche o nosso ego. Você ouve uma pregação e diz, era isso que eu gostaria de ouvir. Mas Deus não vai falar nada aqui que você gosta, Ele vai falar aqui que você precisa. E muitas vezes a gente está procurando ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir, para dar um sossego no nosso ego, para afagar o nosso ego, dizer, eu gostaria de ouvir isso. Mas é bom que Deus não fala nada que você gosta, mas Ele sempre vai falar o que você precisa. E quando Ele fala que você precisa, aqui que você precisa, você vai ver que a atuação no seu interior, ela é diferenciada. Ela é bem diferenciada. Então, aqui que ele fala que ensinava. Então, enquanto a gente ensina, a sua cabeça está pensando um monte de coisa. Já foi em alguns lugares e já voltou. Você já pensou numa coisa, né? Talvez está pensando que vai fazer no almoço. Já conseguiu roubar sua mente. Então fica aqui comigo em nome de Jesus. Amém, querido? Então ele diz precedente de alguns lugares. Então o nome de Jesus estava conhecido. Ele vem e diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então diz, e o poder de Deus. Não é que ele não tinha o poder. Ele estava com ele, para aquele momento, para aquela situação, e diz, o poder de Deus estava com ele para o curar. O poder de Deus está sempre na igreja de Deus, querido. Sempre na igreja de Deus, amém? O poder de Deus está na sua vida. O poder de Deus está na sua vida. Queria dizer uma coisa para você, aqui é a celebração maior. Mas a missão da igreja, como eu vi lá no Bambu, a missão da igreja começa quando você sai dali do portão para fora. É lá que começa a missão da igreja. Aqui é a celebração maior. E é muito bom que há unção diferenciada na celebração maior. Mas a missão da igreja começa quando você sai daquele portão para fora. É lá que começa a missão da igreja. Então ele diz que a unção, o poder de Deus estava com ele. Assim como estava com Jesus, está com você também. Está com você também esse poder que estava com Jesus para curar os enfermos. Agora precisamos ser ousados para usar essa autoridade que já nos foi dada no nome de Jesus. Você tem autoridade de colocar a mão sobre o enfermo e orar, impor a mão sobre ele e mandar embora essa enfermidade no nome de Jesus, amém, querido? Mas se não for curado, isso não é problema seu. Quem cura é Jesus. Você só tem que obedecer à palavra. O poder já está sobre a sua vida. A unção já está sobre a sua vida. Então não retroceda, não seja tímido, porque o poder, a unção, está sobre a sua vida. E por que não, então, não usar, não ministrar essa unção que está sobre a nossa vida? Por que não? Por timidez? Então hoje nós vamos lançar por terra essa timidez na sua vida hoje. Querido, você tem o poder de Deus, você tem Jesus dentro de você, por que então não falar dessa pessoa que transformou a sua vida? E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eu vou afirmar de novo, o poder de Deus está sobre a sua vida, para você impor a mão sobre os doentes. Amém, querido? Mas ponha crendo, não ponha a mão duvidando. Se você já duvidou, você já duvidou. Mas creia. Não fique assim, mas se não for curado? Mas eu vou lá, e se não for curado? Deixa eu repetir para você, isso não é problema seu. Você não cura ninguém, amém, querido? É no nome de Jesus que as pessoas são o quê? Curadas. É você vai ministrar a palavra, e deixa o resto com Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então não seja tímido para você usar a unção de Deus que está sobre a sua vida. E não negocie a unção de Deus sobre a sua vida. Não negocie a unção de Deus sobre a sua vida. Verso 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus.
Aqui nós aprendemos aqui que é famoso network, os amigos, não é assim? É importante você ter amigos, querido. É importante você ter um network a quem você possa consultar. Aqui fala, então, no verso 18, que vieram alguns homens trazendo um paralítico. Primeira coisa desses quatro amigos. São pessoas que não retrocedem. Então, eles perceberam uma necessidade desse paralítico. A percepção é uma coisa muito importante. A percepção é uma coisa importante. Agora, o detalhe é como você vai ajudá-lo. É como você vai se envolver nessa situação. Até que ponto você pode se envolver nessa situação? O detalhe é que você tem que separar, quando você envolve numa situação, você tem que perceber por e com. Se você não entender isso, você entra numa situação ou ultrapassa o limite do qual você não deveria passar. Então, por é quando você é responsável por alguém. E com, você tem um limite de atuação. E quando você não consegue discernir isso, você pode ser envolvido. É muito importante você dizer até quando você é responsável por alguém. E você precisa entender até quando você é responsável por alguém. Porque se você está no ponto de ser responsável com alguém e você se coloca por alguém, você arruma peso para você. Você assume posições das quais você não deveria estar assumindo. Então, por alguém, é pelo seu filho, até que ele responda por si só. Então, você é responsável por ele, que vai respingar em você. Agora, você tem um limite de daqui para lá, é você e Deus que resolve. O meu limite é aqui. Então, é muito importante você estabelecer isso. Você discernir isso por causa dos amigos desse paralítico. A primeira coisa, então, você tem que perceber o por e o com. Até onde você é responsável por alguém e até onde você é responsável com alguém. Numa relação, querido, existe um limite de atuação. Então, até aqui, você como humano, você responde. Daqui para cá, você não responde mais. A pessoa responde diante de Deus. O duro é quando você cobra aqui, você tem que buscar em Deus, e você cobra do outro, e certamente não será resolvido, porque o outro não é Deus, e você busca nele, naquilo que só Deus pode dar, aí a coisa vira um inferno. Então, é muito importante você perceber o por e o com. Tem coisa que você vai estabelecer o limite e diz, até aqui eu tenho essa responsabilidade. E dali para lá, resolva-se com Deus. O duro é quando a pessoa não percebe que existe um com e o por. Essa coisa pode embolar, isso aí pode gerar uma situação altamente complicada. Então vieram alguns amigos, eles tinham intenção, eles tinham esse entendimento, que eles eram responsáveis com o paralítico, né? A segunda coisa, a gente percebe aqui, é que então eles trouxeram, então é parte deles. Então vamos carregar o nosso amigo, vamos levá-lo até onde existe a solução. Não ficou em cima daquilo que eu acho que deve, né? Um professor meu de biologia diz que todo homem, todo ser humano tem um pouco de médico e um pouco de loucura, né? Ele é médico e fala assim, a pessoa antes já começou a doença, toma chá daquilo, todo mundo vai dando uma receita de chá. Toma chá disso, toma chá daquilo, vai tomando chá. Aí quando a coisa piora, procura o médico, né? Por que não procurar primeiro Deus para te orientar? Não, isso eu não posso falar, senão não posso falar não. Então, os amigos, eles tinham entendimento até onde era o limite de atuação deles. Eles tinham entendimento, né? E aí continua. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca que tentaram fazê-lo entrar na casa. Interessante, o segundo ponto é que eram homens de visão. Era um homem de visão. Diz, nós temos que levar esse cara lá para Jesus. Não é chamar para nós, mas chamar para aquele que resolve. A oportunidade que eles tinham é de conduzi-lo. Às vezes Deus coloca uma pessoa na sua mão para você conduzir, não é para você resolver.
Você precisa discernir, diz, Senhor, eu estou nessa situação, até onde é meu ponto? Deus diz, você vai só conduzir. Você conduz daqui para lá e aqui termina a sua atuação. E deixa o resto que eu resolvo. O duro é quando você não entende que você simplesmente tem que conduzir essa pessoa. E quando você não discerne isso, você começa a querer resolver uma coisa que não está dentro da sua alçada. Então, uma coisa que eles tiveram uma visão, diz, nós vamos conduzi-lo. Então, nosso papel é de levá-lo, é de conduzi-lo. E por isso que você não pode abrir mão da oração, querido. Posso ouvir um amém, querido? Você, em todo tempo, você vai apresentar Jesus, a sua família, o seu filho, a sua casa, o seu trabalho. Em todo tempo, o seu vizinho, o seu colega, em todo tempo você vai apresentá-lo diante de Jesus. Por isso você não pode abrir mão da oração. Não abra mão da oração. Não entregue, mas continue conduzindo essa pessoa a Jesus. Orando. Você já falou? Agora acabou o tempo de falar. Agora é tempo de orar por ele. E deixa Deus, através da pessoa do Espírito Santo, é que vai jogar a luz no entendimento dele. É Deus que vai jogar a luz no entendimento dele. Então a primeira coisa que nós aprendemos esses homens, eles que sabiam a diferença por e com. A segunda coisa é que eles eram condutores, canais, usados por Deus para conduzir aquele homem até a Jesus. A outra coisa que nós aprendemos que esses homens aqui, então, que eles tinham visão, um discernimento. Eles tinham discernimento. E fala aqui, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. A motivação estava correta. Para colocá-lo diante de quem? Resolve. É para colocar diante daquele que resolve. Às vezes você quer colocar a pessoa num local que Deus não pediu. Às vezes você quer apresentar uma pessoa que não é para se apresentar, diz apresenta a Jesus, é esse que resolve. Aí você fica pegando um monte de ideologias, um monte de coisa aí, vai trazendo para dentro da casa, aí seu filho cai no buraco, aí o que você faz? Chama lá quem a televisão que falou que é isso que é bom, chama lá para resolver o problema. Chama lá, vê se vai vir aqui, bater na porta da sua casa, e vai dizer, eu falei, mas não é assim? Não vai não, meu irmão. Apresenta para Jesus. Apresenta para Jesus, porque Ele tem o poder de tirar qualquer um de qualquer buraco, de qualquer profundidade. Ele tem a mão poderosa para fazer isso. Amém, querido? Então, ele era uma pessoa de visão. E tentaram fazer entrar na casa. Padrão. Eram as pessoas que vieram primeiramente um padrão. Diz, rapaz, nós temos que colocar esse rapaz aí, nosso amigo, e vamos entrar pela porta. Eles vieram com a cabeça padrão. O padrão é qual? Só se entra pela porta. Ele diz, vamos entrar pela porta. Mas a Bíblia relata que eles vieram e não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Por causa da multidão. Eles vieram com uma cabeça, planejou tudo certinho, disse, nós vamos fazer assim, assim, assim. E quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Uma multidão. E dizia agora, essa palavrinha é para você que faz tudo certo e está tudo certo. Organização faz parte do projeto de Deus, amém, querido? Amém. Esse negócio não é para Jesus, depois ele conserta? Não, ele não conserta não. Se é para ele, tem que ser feito com excelência. Então eles organizaram tudo bonitinho, mas chegou na hora, sabe o que aconteceu? Não deu. Não deu. E tem gente que é controlador, fica desesperado. Morre. Meu irmão, se você planejou um negócio, não está dando certo, para. Fala, Deus, o que você está querendo falar nessa situação? Você descontrola? Descontrola quem está em volta e vira um negócio, vira um fuzuê. Para. Diz, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com essa situação? Planejado está. Tem alguma coisa nova que o Senhor quer fazer? Tem uma situação nova que o Senhor quer que eu aprenda? Mas às vezes a gente fica desesperado. Deus está querendo mostrar alguma coisa para você. Que quem faz é Ele. Além de você organizar, e tem que se organizar, diz, mas o controle maior não está na organização. O controle maior está na minha mão, diz o Senhor. Ele está na minha mão o controle. E quando a gente é muito preso na organização,
Quando a gente fica muito legalista, perfeccionista, qualquer coisa, a pessoa se perde, fica pesado demais, não é assim? Então, a multidão são os impedimentos, as barreiras que temos que enfrentar. Barreiras sempre existirão. O detalhe é o que você faz com essas barreiras. As barreiras vão dizer exatamente que tipo de relacionamento você tem com Deus. As barreiras vão dizer exatamente qual é a voz que você vai dar ouvido. As barreiras existirão, queridos, sempre existirão. Principalmente quando você tem um projeto de Deus, os sambalates da vida vão se levantar. As barreiras vão se levantar. O que vai determinar é que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que tipo de relacionamento íntimo que você tem para ouvir e discernir essa voz. Então, esses amigos deles vieram com um padrão, está tudo certo. Só se entra pela porta. Mas chega um momento que a porta está fechada. Mas a Bíblia diz que se você bater essa porta, ela vai o quê? Abrir. E tem momentos que você vai bater a porta, ela não vai abrir. Deus está dizendo, não é por essa porta. Eu vou abrir um novo caminho para você. E você continua insistindo, mas está escrito que eu bater na porta, diz Deus, mas não é nessa porta. O detalhe é você discernir a porta que você está batendo. E então, eles dizem, tem a multidão, os impedimentos. Querido, vou dizer uma coisa para você. Todo dia você vai acordar com uma resistência do inferno sobre a sua vida. Todo dia. Todo dia vai haver uma resistência. Sabe que ele disse que não está com vontade de levantar? Né? Não, eu vou ter que trabalhar, mas quem sabe vou ficar deitar mais um pouquinho. Não, você não vai poder, não é? A Bíblia diz, sujeitai a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É de sujeitar a Deus. O detalhe é quando nós invertemos isso, nós resistimos a Deus. Às vezes Deus está dizendo alguma coisa para você e você resiste a Deus. Nós não podemos resistir a Deus. Quando você resiste a Deus, você se sujeita ao diabo ou à sua vontade. Quando você resiste a Deus, ou você vai sujeitar ao diabo ou à sua vontade. E quando eu digo ao diabo, ao sistema, você vai sujeitar essas coisas. Mas se você se sujeitar a Deus, fica tranquilo que essa parada então passa a ser de Deus. Passa a ser de Deus. Então a multidão fala desse entendimento de barreiras. Mas nós cantamos aqui que as barreiras cairão. O fato de você chegar aqui hoje, você já venceu algumas barreiras no nome de Jesus. Você não tem noção que o diabo tentou fazer para você não chegar aqui. Você não tem noção do que ele planejou, do que ele articulou, do que ele arquitetou para você chegar aqui. As pessoas pensam, imaginam que realizar um culto é uma coisa tão fácil. Se Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais para você entender que é a celebração de um culto, que é uma pessoa sair de casa para chegar na igreja, que isso é uma luta que você não tem noção. Não tem. Você não tem noção o que ele articulou, que você viu, e aquelas barreiras que você não presenciou, mas você chegou aqui porque ele guardou a sua saída. Então, peça a Deus discernimento para isso. Essas barreiras, essas resistências que o diabo vai colocar. Outro ponto são as pessoas, as multidões, as falas que vão chegar para você. Muito cuidado com as falas. Que a pessoa que não sonha com você vai dizer, está cheio, pode voltar, que não vai dar para entrar. Sabe aquele negócio? Volta amanhã. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Você está aqui hoje para viver. E a multidão fala de fala. A multidão está falando. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. A voz de Deus é a palavra dele. Então a multidão fala. Essas falas que vão acontecendo em meio a essa diversidade. Diz, rapaz, você com esse paralítico aqui, se você não volta amanhã. Não vai dar para você entrar. O tanto de gente que tem na porta, como é que você vai entrar com esse paralítico, com esse seu amigo? Você vai entrar por onde? A multidão fala de falas. A minha pergunta que quero fazer para você nessa manhã, como é que você consegue discernir a voz de Deus em meio a essas falas? Em meio à crise, em meio à necessidade, como é que você consegue discernir a voz de Deus? Porque no meio da necessidade, a nossa dor fala. Fala ou não fala?
fala. A nossa alma grita. A nossa vaidade grita. A vaidade grita. O nosso orgulho grita. É um negócio absurdo. A voz da multidão. O diabo fala, a crise fala, as circunstâncias falam. A pergunta continua: como você consegue discernir a voz de Deus em meio a essas falas? É muito importante você discernir. E mais, para você discernir, você precisa confirmar o que você ouve. Você precisa confirmar o que você ouve. De repente vem uma palavra, vem uma coisa de persuasão, não é assim? Um sofisma com aparência de verdade, mas o pano de fundo é um engano. E como é que você confirma isso? Como é que você sabe se isso não é um sofisma? Mesmo você tem que voltar para a palavra. Se você não tiver entendimento da palavra, você vai ser levado pelo espírito de engano. De novo, procure conhecer a palavra de Deus. Não vá pela sua experiência. A sua experiência, ela ajuda até um limite. Mas no mundo espiritual, não se lida com experiência, se lida com intimidade com Deus no mundo espiritual. É assim que se lida no mundo espiritual. E com armas espirituais. Se lida com armas espirituais. A multidão. Então a multidão fala de resistência. A multidão, fala de barreiras. A multidão diz respeito às falas. A multidão fala de impossibilidade. A multidão fala de impossibilidade. Quando você vê a multidão, diz: não é possível, não vai dar. Isso depende da sua visão. Como você vê a multidão. Se você vê a multidão como impossibilidade, a multidão será como uma impossibilidade. Se você ver o mar como impossibilidade, o mar será como uma impossibilidade. Mas se você ver o mar como uma possibilidade de Deus manifestar o poder dele, será uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele. Se você vê a multidão não como uma impossibilidade, mas como uma impossibilidade, ou melhor, se você vê a multidão como impossibilidade, mas você tiver a visão de Deus, vai dizer: isso é uma possibilidade de Deus fazer. E sabe o que é o bom disso? Quando você vê a multidão com a possibilidade da manifestação do poder de Deus, você vai fazer assim: agora eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Agora, por onde vai começar? Eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai abrir um caminho nesse negócio aqui. Eu sei que Ele vai abrir esse mar aqui. Ou então, se não abrir, eu vou andar por cima. A pessoa fica com a expectativa de Deus, e não na expectativa da impossibilidade da multidão. Porque quando a gente olha a multidão, vai dizer: ei, tem jeito não, eu vou voltar. Volta não. A multidão da impossibilidade é a possibilidade de Deus manifestar o poder dele na sua vida. É a possibilidade da manifestação do poder de Deus na sua vida. Então eles não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Não conseguindo. Então, tiveram agora um limite. Um limite. O padrão diz: pronto, o padrão é este, tem que entrar pela porta. Mas na porta é uma multidão. E eles dizem: não conseguindo. Aí que vem aqui agora essa criatividade. O povo de Deus é um povo criativo, é bem, querido? É um povo sensível à voz de Deus. É um povo que não fica olhando para a impossibilidade, mas fica com o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, criar uma expectativa. Deus, o Senhor mandou aqui, mas tem essa multidão, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, então, relata que por causa da multidão, subiram ao terraço. A gente lê, parece uma coisa rápida assim, não é? Não, não é rápida assim, não. Não é coisa, não acontece assim, rapidamente, como a gente está lendo aqui. Quando eles chegaram e viram a multidão, certamente passou um sentimento de impossibilidade. Passou um sentimento de dizer: agora, nós vamos voltar ou a gente vai para casa? Mas eles tinham um propósito, eles tinham uma missão. Ele diz: por causa da multidão. Então, por causa da multidão, eles não viram a multidão como uma impossibilidade,
mas uma criatividade, uma possibilidade da manifestação do poder de Deus. Então, nesse meio todo, e certamente o pessoal falando, todo mundo olhando ali, eles com aquele paralítico na maca, e todo mundo olhando vai dizer, quero ver o que esse cara vai fazer agora. Sabe que é a situação que as pessoas o pagam para ver, você diz que serve um Deus? Tem esse momento. Eu quero ver seu Deus agora na situação que você está vivendo. É nesse momento que você não pode recuar. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Amém, querido? Eu já contei uma situação aqui, eu dava aula para novo convertido, adoção, e me chega um cara lá na adoção, e cheio de novo convertido, acho que eu já falei aqui, ele diz, olha, eu vou entrar nessa sala. Eu digo, senhor, rapaz, você não vai entrar. E ele falou assim, e se eu entrar? O que você vai fazer comigo? Eu falei, Deus, e agora? Para dar um murro nele era fácil, era ou não era? Aí eu ensinar os novos convertidos que dar murro resolve. Eu falei, Deus, me dá graça. Eu não posso socar esse cara agora. Eu não posso trazer uma imposição de mão fechada com arrebatamento súbito agora. Eu falei, Deus, me dá uma palavra, porque eu estou enrolado. E todo mundo olhando para mim, gente, todo mundo. Eu digo, Deus, me dá uma palavra. E Deus diz, manda ele tentar. Eu falei, amigão, então você paga para ver. Aí eu deixei a dúvida para ele agora. Então você paga para ver. Aí ele foi embora, graças a Deus. E qual foi a pergunta? Pastor, o que você ia fazer? Não sei, só Deus sabe. Eu queria saber o que eu ia fazer. E tem momento que o pessoal fica olhando para você e vai dizer, eu quero ver agora se esse cara serve a Deus ou não. É nesse momento. A gente tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Então, na multidão, no padrão normal, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que eles subiram ao terraço. Gente, eles olharam. Ele disse, rapaz, por aqui não tem jeito, na horizontal. Olhou para cima e disse, dá para entrar pelo terraço. Essa criatividade, essa sensibilidade nós precisamos ter na hora da impossibilidade. Porque na hora da impossibilidade, a nossa tendência é desistir. A gente olhar a quantidade de gente, a multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A multidão para Deus significa o quê? Nada. A multidão para Deus pode, juntando todo mundo, pode significar uma pessoa. Mas nisso nossos olhos naturais, uma impossibilidade. Eles olharam as portas, a multidão diz, não tem jeito. Olharam para cima e diz, tem um telhado. Nós vamos entrar pelo telhado. A solução está no... De repente você está aguardando a solução numa padronização. E Deus vai te surpreender. Ele vai dizer, você aguardou só nisso daqui, né? Ele vai mostrar para você que existe um outro caminho. Existe um outro caminho para você solucionar essa situação. Você está tão presa nesse negócio, Deus diz, abre o seu entendimento. Abre os seus olhos. Muda a sua oração. Quem está para você mudar a sua oração? Está na hora de mudar a oração. Senhor, a porta. Mas Senhor, Deus diz, tem um telhado. Mas telhado não é lugar de entrar. Mas hoje vai ser. Padrões que nos limitam, que nos cerceiam. Padrões. A Bíblia diz que eles subiram ao terraço. Além de olhar, eles tiveram o quê? Subir. Eu vou dizer para você, tinha que subir com o paralítico. Tinha que subir com o paralítico. Tem que ter esforço, querido. Os anjos trabalham até um certo ponto, né? Depois de um ponto, é com você. Senão fica fácil. Fica ou não fica? Disposição. Olharam para cima e subiram ao terraço. Subiram ao terraço. E quando subiram, dizem, e agora? Nós estamos aqui no terraço, e agora? Agora, abre aí o telhado. Você tem que abrir. Não basta só subir no terraço. Não basta levar até o ponto. Tem que abrir.
Tem que ter esforço, tem que ter discernimento. Porque as pessoas chegam no ponto e acham que a partir dali já está bom. Não. Eles abriram, fizeram um buraco, não é assim? Um espaço para descer com o paralítico. Quem sabe você está aqui, você está no telhado e Deus está dizendo, agora tem que abrir espaço aí, meu amigo. É você que vai ter que abrir esse espaço. E de repente você está aguardando um anjo para abrir o espaço e ele diz, não, é você. Né? É você. O Mário Sérgio Cortella disse que ele tinha um filho dele. Ele falou, filho, quando você tiver 12 anos, eu vou te dar o segredo da vida. Alguém já ouviu falar, né? E o filho dele, louco para chegar aos 12 anos, para saber qual que é o segredo da vida. E quando chegou 12 anos, falou, pai, qual que é o segredo da vida? Ele falou, vaca não dá leite. O filho dele, vaca não dá leite? É. Ele disse, meu filho, daqui para frente, se esforce. Tem que esforçar. Vaca não dá leite. Se você não for lá, não é? Apertar as tetas, não dá leite. Ela tem leite, mas ela não dá. E ele ensinou isso para o filho dele. O filho dele, no primeiro momento, ficou chocado. Achou que seria uma coisa assim, tremenda, não é? Aos olhos dele, disse, vaca não dá leite. Claro que depois ele entendeu, né? E tem pessoas que acham que vaca vai dar leite. Meu irmão, se você não levantar direitinho, né? E for lá fazer tudo dentro dos conformes, sabe quando você vai tomar leite? Nunca. Ele diz, subiram ao terraço, abriram e baixaram em sua maca através de uma abertura. Através de uma abertura. Tem coisas que vai acontecer na sua vida quando você der abertura para Deus. Você está muito fechado para Deus. Quem sabe hoje, nesta manhã, você precisa dar uma abertura para Deus. Até aqui você conduziu a sua vida e você chegou onde você chegou, do jeito que você chegou. Quem sabe hoje aqui está na hora de você dar uma abertura para Deus. Não pensar em religião, não pensar em nada. Dá uma abertura para Deus. Eu garanto a você, se ele entrar nesse negócio, ele vai virar a sua vida. Ele diz, abertura. Quem sabe precisa dar uma abertura, oxigenar a sua mente, para você receber coisas novas de Deus. Talvez você entrou num padrão, querido, que está te prejudicando já tem um bom tempo. Quem sabe está na hora de você ter uma abertura para a sua vida. Quem sabe? Você está carregando um padrão de família que já está te prejudicando. Quem sabe está na hora de quebrar isso em nome de Jesus. Está na hora de quebrar isso. Repetição de padrão. E a Bíblia diz, através de uma abertura. Até o meio da multidão, bem à frente de Jesus. Aqui que está o incrível. A impossibilidade se tornou possível. Ele diz, através de uma abertura, até o meio da multidão. Quando Deus entra, Ele abre a multidão. Abre ou não abre? Abre. A multidão significa resistência. A multidão significa falhas. A multidão é todo impedimento. Ele diz, e colocou no meio. Quando Deus entra, Ele entra para valer. E Deus não resolve nada pela metade. Nada pela metade. Ele diz, no meio da multidão, bem em frente de Jesus. Colocou na frente daquele que pode resolver. Não só pode, mas quer resolver. Ele quer resolver. Em frente de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você resolver qualquer coisa, apresente a Jesus. De repente você vai ter que ser a primeira pessoa a se apresentar diante de Jesus. De repente você está apresentando tanta outra pessoa e Deus está dizendo, eu quero é você que se apresente a mim. Vem você primeiro, depois eu resolvo com ele. E sabe, Deus está dizendo para você, não apresenta ele não, se apresente. E de repente você não quer se apresentar, porque você já sabe mais ou menos o que ele vai falar. Então, se apresenta o outro. E Deus diz para você, isso não tem nada a ver com o outro. Isso tem a ver com você. Não é para você apresentar o outro.
é para você se apresentar. Sabe aquele versículo que não está na Bíblia, diz: eis-me aqui, envia o meu amigo? Exatamente. Eis-me aqui, mas envia o meu amigo. E Deus diz: não, eu quero é você nessa parada aqui, só eu e você. O seu amigo, eu trato com ele. E mais, eu amo o seu amigo muito mais do que você ama, mas eu te amo também. Então se apresente. Vamos ficar de pé e a gente continua a noite. A solução está no telhado. Quebra de paradigmas. Quem sabe você acostumou com um padrão e está na hora de mudar esse padrão na sua vida. Quem sabe você acostumou com uma vida religiosa, cheia de rituais, não é assim? E Deus diz para você: conhecereis a verdade vos libertará. Coisa nova para você. De repente está cheio de rituais na sua vida. Deus, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te libertar. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Você quer uma nova vida? Religião não te dá isso, não. Psicologia não te dá isso. Sociologia não te dá isso. Uma nova vida só se encontra em Jesus de Nazaré. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, este tudo se fez. E ele diz: eis que faço novas todas as. Ele não está falando que vai fazer todas as coisas religiões. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele quer trazer novidade na sua vida. Ele quer que você ande em novidade de vida. Você precisa abrir mão de alguns padrões na sua vida, de religiosidade, de rituais, de aprender a receber a graça de Deus sobre a sua vida. A solução está no telhado. E de repente a solução está bem próxima e você não está observando. Você criou um padrão tão rígido e Deus diz: olha, a solução não está aí. A solução está no telhado. Tem coisa nova, tem estação nova, tem novidade de vida. A solução está no telhado. Não está no padrão que estabeleceram para você. De repente Deus tem novidade de vida para você. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, na presença do inimigo, levanto um aleluia, mais alto que os ruídos, levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade, eu vou cantar alto e mais alto. Louvor girar das cinzas, a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Aleluia, vamos orar? Vamos orar. Das cinzas da fé. Das cinzas da fé. A mitologia diz que da cinza nasceu a fênix, uma ave. Mas nós profetizamos sobre o vale de ossos secos. Aqui não vai nascer nenhuma fênix, mas será levantado no exército do Senhor. Será levantado. Mas eu preciso que você profetize. A solução está no telhado. Não está naquilo que você está achando que é. Você está pensando. A solução está num caminho novo que Deus está abrindo para você.
solução está numa proposta nova que Deus já apresentou para você. A solução está no telhado. Coisa nova, coisa diferente, estação nova para a sua vida. E eu quero orar por você, querido. Precisa experimentar um novo de Deus na sua vida. Não experimentar de religião, de rituais, de legalismo, mas experimentar uma graça, uma coisa leve sobre a sua vida. E se você quer experimentar hoje um novo de Deus na sua vida, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, não para religião nenhuma, mas para Jesus, que pode, quer trazer uma mente nova para você, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, trazer uma paz que você nunca experimentou na sua vida, nunca experimentou. Se tem alguém no nosso meio hoje aqui que deseja verdadeiramente entregar sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos onde você estiver, eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que hoje quer ter uma nova vida em Deus hoje? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Levante bem alto a sua mão para que eu possa orar por você. A igreja orando nesse momento. Tem alguém? Não tem vergonha não, é entre você e Deus agora. Tem alguém? É só você levantar a mão para Deus, nem é para mim, é para Ele. Você vai dar um sinal para Ele agora, dizer: Senhor, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso experimentar uma paz como eu nunca experimentei na minha vida. Quem sabe você está precisando de receber o perdão de Deus hoje? É? Nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Você é livre agora. Você é livre nesse momento. Se não tem ninguém, levante as suas mãos onde você estiver. Todos levantem as mãos, todos. E você vai dizer: Deus, eu preciso de a solução no telhado. Senhor, mostra para mim qual telhado que é. Eu estou seguindo um caminho aqui, mas de repente eu sei que o Senhor vai trazer um telhado. A solução está no telhado. Quem sabe você vai ter que mudar a sua oração, mudar a sua visão hoje, para que a solução chegue, para que a provisão aconteça, para que Deus entre com providência hoje. E hoje Deus vai abrir um caminho no meio do mar hoje. Ele vai abrir um caminho hoje no meio do mar. E você vai pisar em terras secas hoje, em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Não fica olhando para a multidão não, mas ouça a voz de Deus. Não seja guiado pelo que você está vendo, mas seja guiado pela voz de Deus. E Deus falou ao seu coração. Deus falou profundamente ao seu coração. Erga as suas mãos aos céus e abra a sua boca agora e comece a orar. Peça a Deus que mostre o telhado que você vai ter que descer por ele. Fale com Deus agora, meu. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora, o telhado que Ele vai mostrar para você. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a tua bênção. Libera mais uns ministradores aqui agora. Abra a visão do teu povo agora. Traz perseverança agora, Senhor. Que eles não venham retroceder diante da multidão, Senhor. Que eles não venham retroceder diante da multidão, mas que possa perseverar, Senhor. E que não fique parado no telhado, mas que faça uma abertura e apresentar diante do Senhor essa causa agora em nome de Jesus de Nazaré. Que haja uma abertura na mente, que haja abertura no coração, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que caia por terra agora todas as barreiras agora, que cadeias sejam quebradas agora na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. Vai derramando a tua unção neste lugar agora. Vai derramando a unção, quebra o jugo agora sobre cada vida aqui agora, Senhor. E traz a possibilidade da impossibilidade humana em nome de Jesus de Nazaré. E nós declaramos a vitória do Senhor. E nós declaramos a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Surpreenda o teu povo nessa semana. Surpreenda o teu povo nessa semana, Senhor. E nós te bendizemos. A nossa alma bendiz ao Senhor. A nossa alma bendiz ao Senhor. E todo impedimento está sendo lançado fora agora. Vai liberando mais anjos ministradores agora. Vai liberando mais anjos ministradores agora. Vai liberando mais anjos ministradores agora. E tira essa visão terrena agora, Senhor. Abre nossos olhos para a situação.
que possamos ter os nossos olhos fitados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu declaro uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém, amém. Vai em paz. Deus te abençoe, querido.